Meus queridos irmãos, nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. E nós estamos estudando as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que estão registradas no livro Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando este livro, eu creio que desde o ano passado, desde janeiro do ano passado. Mas nós já estamos bem avançados, na verdade. Já chegamos no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. E nós estamos hoje aqui falando da terceira viagem que está ali registrada neste capítulo. Começa no capítulo 18, versículo 22, e esta terceira viagem termina no capítulo 21, versículo 17. Nós já falamos com os irmãos aqui sobre onde começam as viagens e onde elas terminam. A primeira viagem missionária de Paulo começa aonde? E termina aonde? Isso. Antioquia de quê? Da Pisídia ou da Síria? Da Síria, Antioquia da Síria. Muito bem, tem duas Antioquias. Parabéns, está na Bíblia, inclusive. Parabéns, no livro de Atos dos Apóstolos. E ela termina onde a primeira viagem? Antioquia. A segunda viagem começa onde? E termina onde? Antioquia. E a terceira viagem começa onde? E termina onde? Jerusalém. Mas nós não terminamos a terceira viagem ainda. Nós vamos terminar. E na quinta-feira passada, nós começamos a falar, e nós lemos aí no slide número 7, slide número 6, falamos sobre a importância de confirmar a fé dos discípulos, né? Nós lemos o versículo 23 do capítulo 18. Hoje nós vamos ver o slide 17 desse estudo que está sendo ministrado e o versículo 24. O versículo 24, a Maria Eduarda vai ler para nós, está sendo projetado lá, Maria Eduarda, versículo 24 do capítulo 18 de Atos. Os irmãos podem ter suas Bíblias abertas também para acompanhar esse estudo bíblico. Por favor, Maria Eduarda, pode ler para nós? Muito obrigado, Maria Eduarda. Parabéns. Então, chegou a Éfeso. Éfeso está ali na Ásia Menor. Essa igreja possivelmente foi fundada pelo apóstolo João. Mas Paulo passa por lá. E quem está lá é um judeu chamado Apolo. Mas ele era natural de que cidade? Alexandria ficava... Alguém sabe dizer onde fica? Em que país? No Egito. Era uma capital cultural do mundo. Era uma cidade muito importante. A Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, por volta do ano 300 a.C., a tradução aconteceu na cidade de Alexandria. O hebraico estava caindo em desuso, os judeus não estavam falando mais hebraico direito. E aí, então, 70 eruditos judeus, que conheciam muito bem o hebraico e o grego, que era a língua dominante por causa de Alexandre o Grande, do helenismo, que a helenização é a cultura grega espalhada no mundo inteiro, equivalente à cultura americana hoje, espalhada no mundo inteiro. Qual é a moeda dominante no mundo inteiro? Se fala em que dólar, que é a moeda norte-americana, né? A língua dominante. Hoje a gente fala internet, vem de onde? Do inglês, né? A gente fala Google, inglês. Né? A gente fala McDonald's, inglês, na verdade. Né? Então essa cultura, que além da língua, tem a cultura, as músicas. Então é a cultura, não é apenas a língua é uma expressão da cultura, mas todos esses valores. Tempo é dinheiro, que é a cultura norte-americana, na verdade, né? E então naquele tempo era a cultura grega. Então na Alexandria. Então esse moço Apolo
era de uma cidade pouco importante ou muito importante? Muito importante, muito importante. Alexandria continuava sendo importante. Irmãos, e é importante até hoje. Tem Cairo, mas tem também Alexandria. É a segunda cidade mais importante. E que dita os valores culturais do Egito não é o Cairo, é Alexandria, até hoje, na verdade. As bibliotecas e tudo mais. Então esse moço Apolo, ele veio de Alexandria, ele era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Tem uma escola de interpretação de Alexandria, na verdade. Até hoje dominante no mundo inteiro. Versículo 25, o que diz? Diz que Apolo era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, está lá sendo projetado. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então nós lemos 2 versículos hoje, 24 e 25, estamos em Éfeso nessa viagem missionária de Paulo. O que nós podemos falar sobre esse texto? Versículo 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quem? Apolo. E quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Tem muitas coisas aqui nesse texto para a gente ver. Nesses 3 versículos. O que nós podemos aprender? Que não basta ser eloquente. Não basta ser poderoso nas Escrituras. Não basta ser instruído no caminho do Senhor. Tudo isso Apolo era. Não basta ser fervoroso no Espírito. É mesmo, pastor? E aí, agora, que negócio é esse? Eu pensei que bastasse isto. Ser eloquente, ser poderoso nas Escrituras, ser instruído no caminho, ser fervoroso no Espírito. Não basta. De acordo com esse texto, não basta. Não basta falar e ensinar diligentemente. Não basta conhecer o batismo de João Batista. Tudo isso acima, tudo isso é bom. Mas tudo isso não basta. Precisamos conhecer Jesus como Messias, como centro do cristianismo, como centro da Bíblia. Conhecer os ensinos de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a volta de Jesus. Apolo não conhecia essas coisas. Conhecia o Antigo Testamento. Conhecia as Escrituras, era fervoroso. Conhecia o batismo de João. Mas ele não conhecia ainda Jesus, o Messias, como Messias. Ele não conhecia o centro do cristianismo. Por isso é que Priscila e Áquila, quando ouviram falar, não é isso que diz o versículo 26? Pegam Apolo e falam assim, pare, eu quero explicar uma coisa para você. E eles então vão explicar isto para eles. Vale a pena destacar que qual é o nome que vem primeiro? O de Áquila ou de Priscila? O que sugere que Priscila conhecia mais sobre a palavra de Deus e Jesus do que o próprio marido dela. Porque o escritor bíblico diz que foi Priscila e Áquila. O homem que reconhece que a sua mulher sabe mais do que ele em economia, em administração e na palavra de Deus. O homem que sabe, que reconhece isso e que se deixa ser instruído por esta mulher, ele é sábio. Agora, o homem que não sabe mais do que a mulher sobre economia, sobre a vida, sobre a palavra de Deus, e não é humilde para deixá-la ajudá-lo, ele é tolo. O líder da igreja, qualquer pessoa que tem alguém na igreja que pode ajudá-lo, com sabedoria, com graça,
e não recebe essa ajuda, ele é. Mas a pessoa precisa saber ajudar. A mulher precisa saber ajudar o marido. E todas as pessoas precisam saber ajudar o líder, seja ele quem for. Eu creio, irmãos, que a nossa última presidente que está afastada teve péssimos assessores. Porque o sucesso de um líder depende apenas do líder? Não. Depende dos seus assessores. É verdade, concordo com o irmão plenamente. O líder tem que saber ouvir. Não é verdade? É verdade, irmão Rudimar. Tem que saber ouvir. O irmão está certíssimo na sua palavra. Essa é uma boa palavra, né? O líder tem que saber ouvir. O marido tem que saber ouvir. Saber ouvir até os filhos. Porque às vezes os filhos podem ensinar muito aos pais. Mas é triste quando os pais, ou o pai, porque mesmo o pai, o marido, tendo menor conhecimento, ele continua sendo o líder do lar, que Deus tem colocado assim. E a esposa sábia não vai minar, destruir essa liderança, na verdade. Então aqui nós encontramos esse sacerdote, Áquila, recebendo a ajuda da sua esposa, Priscila, né? Isso indica que ela devia conhecer então mais as Escrituras. É uma pena que ainda hoje haja tanto preconceito contra as mulheres, na verdade, né? Esse texto nos ajuda a compreender sobre este assunto. Então, o que nós estamos aprendendo hoje? Que Apolo não tinha valor? Tinha valor ou não? Tinha valor. Mas ele precisava de continuar crescendo. Há pessoas que às vezes sabem um pouquinho da palavra e se recusam a aprender mais, irem mais fundo. Apolo tinha muito valor. Era um homem fervoroso, é um homem que conhecia as Escrituras, mas poderia crescer mais e não recusou esta ajuda. Quem é que estava na mesma uma situação parecida? Nós temos no livro de Atos, que nós já vimos, o eunuco, na verdade, que tinha a Bíblia em suas mãos e que estava na sua carruagem, tinha posses, e que Filipe percebeu que ele estava ali andando. Então Filipe pergunta para ele uma coisa muito importante: você entende o que você está lendo? Não basta ler, é preciso entender o que se lê. Então ele conhecia, ele lia o Antigo Testamento, mas ele não entendia plenamente como poderia entender. Por isso que os cultos de estudos bíblicos são importantes. Por isso que esse encontro onde o pastor ministra é importante. E o pastor precisa se preparar, porque o pastor alimenta a igreja, instrui a igreja, porque alimentar significa instruir, nesses cultos. Então, se a pessoa não vem aos cultos, é como se tivesse perdido uma aula. Então, se tiver menos de que 70% de frequência nos cultos, está reprovado, não é verdade? Está reprovado. Né? Se na escola é assim, na igreja não pode ser menos do que isso. A pessoa não vem ao culto para aprender. Né? Então o pastor tem esse dever de estar preparado para ministrar, para ensinar isso. Mas as pessoas precisam ser ensináveis. O eunuco era ensinável. Apolo era ensinável. Quando Filipe disse para o eunuco: entendes o que lê? O que ele disse? É claro que eu entendo. Eu estou vindo aqui em Jerusalém, eu tenho a Bíblia, não, é isso que ele falou? Não. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Humildade. Ninguém pode aprender se não é humilde, na verdade.
Então Apolo, diz-nos o texto bíblico, versículo 26, né? Versículo 26 desse texto, diz-nos o texto bíblico que o levaram consigo. Então ele se opôs, é isso ou não? O texto bíblico diz? Se o texto bíblico diz que não se opôs, é porque o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho do Senhor. Que maravilha quando a gente encontra uma pessoa que está com o coração aberto para aprender a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Muito bem. Vamos ver o versículo 27, que é o slide número 11. E querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aqui nós vemos então a mudança, né? A mudança na vida de Apolo. Como a palavra acima de Atos, capítulo 28, 27 e 28 são importantes. Vamos destacar algumas palavras aqui então, agora do sermão de Apolo, o novo sermão de Apolo, né? Vamos destacar versículo 27. Então a palavra graça, né? Aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. O que é graça? É um favor que nós não merecemos, né? Que vem da parte de Deus. Nós precisamos compreender isto. Porque às vezes nós pensamos que Deus faz coisas por nós porque nós merecemos. Somos salvos pela graça. Agora nós deveríamos mostrar a mesma graça para os outros, sim ou não? Já que recebemos graça, deveríamos mostrar graça. Então tratar as pessoas, ser bons com as pessoas, mesmo que elas não mereçam aquele tratamento cordial. E um bom lugar para a gente começar a mostrar graça é onde? Na nossa casa. Mostrar graça para os filhos. Eu mostrar para minha esposa, a minha esposa mostrar para mim. Mostrar graça. Há pessoas que mostram muito a lei, na verdade. Como se a nossa vida fosse baseada na lei. Nossa vida não é baseada na lei. O centro da nossa vida é a graça de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus. Porque pela graça, pela lei nós não somos salvos. Pela lei nós somos o quê? Punidos, condenados, na verdade. Ou você não fez isso, está de castigo. Não estou dizendo que a gente não possa ter disciplina em casa, mas a gente tem que aprender a mostrar graça em casa também. Porque tem casas aí que são piores do que quartéis, na verdade. Só tem lei, só tem punição, só tem sermão, mas não do pastor Washington, na verdade. Não sei de quem. Mas são sermões duros, na verdade. Temos que mudar isso. Então Apolo agora está pregando a graça, né? Está pregando graça. E dizendo que as pessoas estavam crendo naquela graça, né? Crendo. Outra coisa que eu gostaria de destacar para os irmãos nesse texto, é que o texto diz que as pessoas estavam crendo que
Jesus era o Cristo. Não é isso mesmo que está dizendo aí? Cristo é um nome ou é um título? É um título. O nome é Jesus. Jesus, ele é o Cristo. O que é o Cristo? É a mesma coisa que Messias. Messias vem do hebraico, Cristo vem do grego. O sentido é um só. É o ungido de Deus. É o prometido de Deus no Antigo Testamento. Tem um sentido etimológico, que é o ungido. O que é uma pessoa ungida? É uma pessoa que está revestida da autoridade de Deus. Esse é o sentido de ungido. Quando a gente, Senhor, unge essa pessoa, quer dizer, revista-o com a tua autoridade. Esse é o sentido. Quando Davi foi ungido, ele estava sendo revestido pelo sacerdote de Deus, pelo profeta Samuel. Davi estava sendo revestido da autoridade do Senhor para ser o rei de Israel. Então, Jesus é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele que recebeu a investidura, a autoridade de Deus para salvar, para guiar, para ser a luz de Israel. É isso. Esse é o sentido etimológico. E era feito com um azeite. A palavra untar, essa unção, vem dessa palavra. E o sentido histórico? O Cristo, histórico bíblico, é aquele prometido nas páginas do Antigo Testamento. Desde Gênesis até Malaquias. É o prometido. Então, quando a Bíblia diz em Atos que Jesus, que ele estava ensinando pelas Escrituras, essas Escrituras aqui, que Escrituras eram estas? O Antigo Testamento. Estava usando o Antigo Testamento para mostrar que Jesus era este prometido lá, desde Gênesis, que esmagaria a cabeça da serpente, que nos daria salvação e libertação. Então, irmãos, Apolo aprendeu. Apolo não sabia disto, mas Priscila e Áquila falaram, é isto. E Apolo ficou maravilhado com aquilo. E ele comeu aquilo. E aquilo começou a fazer parte do sermão dele e da vida dele. E ele, no sermão seguinte, ele pregou. Olha, e começou, esse é o Cristo. Mostra que Priscila e Áquila foram grandes professores na vida de Apolo. E Apolo aprendeu, e pregou e viveu. Vamos fazer a mesma coisa. Irmãos, vamos falar que Jesus é o ungido de Deus, que é o prometido. Você precisa só falar isso. Leia a Bíblia e fale. Deixa o resto com o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra. Que vai operar. Peça a Deus que te dê humildade no falar. Unção no falar. Porque o resto, o Senhor fará. Fará no seu coração e no coração da pessoa também. Hoje vamos ficar por aqui. Quinta-feira que vem a gente continua a terceira viagem missionária, encontrando todas essas pessoas que nós não conhecíamos ainda, não conhecíamos entre aspas, ao longo dessa viagem. Hoje conhecemos quem? Apolo. E mais quem? Aquele princípio. Que personagens fantásticos, não é verdade? Que coisa linda. Apolo aprendeu mais. Priscila e Áquila ensinaram. Que maravilha. E a obra foi sendo realizada, foi sendo feita. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que Deus continue falando aos nossos corações. Luiz Felipe, você pode orar por nós, Luiz Felipe? Está tudo bem com você? Tudo tranquilo? Domingo que vem não pode faltar a aula de... É verdade, tá bom, Luiz Felipe? Ore por nós, Luiz Felipe, pedindo que Deus nos abençoe, nos ajude a guardar os ensinamentos da palavra dele, tá bom? Obrigado pela sua presença aqui. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra que o pastor nos trouxe, que isso possa fixar na mente de cada um de nós, que nós possamos aprender mais e mais da tua palavra, Cristo, que nós possamos estar sempre nos seus caminhos, que o Senhor sempre possa estar nos abençoando e que nós voltemos para casa com isso em nossa mente e que
no próximo culto de quinta-feira, que possamos estar presentes aqui e aprender mais. Em nome de Jesus, amém.